Durante milhões de anos, os nossos antepassados fizeram uma coisa que hoje quase ninguém teria coragem de fazer. Eles comiam carne, completamente crua, sem sal, sem fogo, sem panelas, sem qualquer tipo de preparação. Quando um animal morria ou era caçado, a carne era rasgada com pedras afiadas ou simplesmente com os dentes. Era dura, cheia de bactérias, difícil de mastigar, e exigia horas de esforço apenas para conseguir engolir uma refeição. Mas um dia, tudo mudou. Em algum momento da nossa história, um ser humano olhou para um pedaço de carne queimado pelo fogo e tomou uma decisão que acabaria mudando o destino da humanidade. Mas quem foi essa pessoa? Como teve coragem de provar algo completamente diferente? E como uma simples refeição pode ter sido responsável pelo cérebro que você tem hoje? Para responder a isso, precisamos voltar muito, muito antes das cidades. Muito antes da agricultura. Muito antes mesmo da nossa própria espécie existir. Há cerca de 2 milhões de anos, a Terra era um lugar extremamente diferente. Os nossos antepassados não eram os únicos humanos vivos. Várias espécies caminhavam pelo planeta. E nenhuma delas dominava o fogo. Naquela época, o fogo era um inimigo. Incêndios provocados por raios destruíam florestas inteiras. Erupções vulcânicas queimavam tudo à volta. Qualquer animal inteligente fugia imediatamente. Mas em algum momento, uma espécie fez algo completamente diferente. Em vez de fugir, ela ficou. Os cientistas acreditam que os primeiros humanos começaram observando o fogo à distância. Provavelmente esperavam que as chamas desaparecessem para aproveitar animais mortos nos incêndios. E foi aí que talvez tenham encontrado uma surpresa inesperada. Os corpos queimados tinham um cheiro diferente. A carne era mais macia, mais fácil de mastigar e muito mais saborosa. Ninguém sabe quem foi o primeiro a provar. Nunca saberemos. Mas sabemos que essa decisão mudou tudo. Porque aquele pedaço de carne não era apenas mais fácil de comer. Ele libertava muito mais energia para o corpo. E isso teria consequências gigantescas. Mas existe um detalhe curioso. Encontrar carne queimada no incêndio é uma coisa. Conseguir produzir esse resultado sempre que queremos é outra completamente diferente. Então surge a verdadeira pergunta. Como é que o ser humano deixou de fugir do fogo e aprendeu a controlá-lo? A verdade é que ninguém sabe exatamente quando o ser humano dominou o fogo. Não existe um nome. Não existe uma data. Nem sequer sabemos qual foi a primeira espécie a conseguir fazê-lo. Mas os arqueólogos encontraram pistas espalhadas pelo mundo. Cinzas. Ossos queimados. Pedras escurecidas pelo calor. Vestígios que mostram que, há centenas de milhares de anos, os nossos antepassados já não tinham apenas medo do fogo. Eles sabiam mantê-lo vivo. E isso era muito mais difícil do que parece. Hoje basta um isqueiro. Naquela época, perder o fogo podia significar esperar semanas. Ou até meses. Por outro incêndio natural. Por isso, em vez de criarem fogo todos os dias, acredita-se que o transportavam. Pegavam num tronco ainda em brasa e alimentavam-no constantemente com madeira seca. O fogo tornou-se um tesouro. Alguém tinha sempre de protegê-lo. Porque sem ele, as noites eram mais perigosas. Os predadores aproximavam-se. O frio o podia matar, e a comida voltava a ser crua. Mas controlar o fogo trouxe uma vantagem inesperada. Pela primeira vez, os seres humanos conseguiam prolongar o dia. Depois do pôr do sol, enquanto quase todos os animais descansavam, eles continuavam acordados. Sentavam-se à volta das chamas, observavam, partilhavam comida. Talvez contassem histórias, talvez ensinassem os mais novos. Talvez fosse precisamente ali que nasceram algumas das primeiras formas de comunicação mais complexas. O fogo não aquecia apenas o corpo. Começava também a aproximar as pessoas. Mas ainda existia uma pergunta sem resposta. Se o fogo servia para aquecer, como é que alguém teve a ideia de colocar comida sobre ele? Não havia receitas. Não havia exemplos. Nunca ninguém tinha cozinhado antes. Foi um acidente. Ou uma experiência? Os cientistas acreditam que a resposta pode ter começado com algo extremamente simples. Imagina um animal morto durante um incêndio. Quando as chamas desapareceram, a carne estava diferente. Mais macia. Mais suculenta. Muito mais fácil de mastigar. E talvez tenha sido aí que alguém percebeu uma coisa extraordinária. Não era apenas mais saborosa. Era muito mais fácil de digerir. Sem saber, aquele ser humano tinha acabado de descobrir uma tecnologia que iria transformar completamente o nosso corpo. E é aqui que a história fica ainda mais surpreendente.
Porque alguns cientistas acreditam que, se nunca tivéssemos começado a cozinhar, o cérebro humano talvez nunca tivesse evoluído até ao que é hoje. Parece uma ideia impossível. Como é que cozinhar pode ter mudado o cérebro humano? Mas existe uma teoria científica que defende exatamente isso. Ela foi proposta pelo primatólogo Richard Wrangham e ficou conhecida como a hipótese da cozinha. Segundo esta teoria, cozinhar não mudou apenas a forma como comíamos. Mudou a própria evolução da nossa espécie. Pense na carne crua. Ela é dura. Exige muita mastigação. O sistema digestivo precisa de gastar uma enorme quantidade de energia para a processar. Agora imagine essa mesma carne depois de cozinhada. O calor quebra muitas das suas fibras. As proteínas tornam-se mais fáceis de absorver. O corpo consegue aproveitar mais calorias usando menos esforço. Ou seja, a mesma refeição passa a fornecer muito mais energia. E essa energia extra podia ser utilizada noutro lugar. No órgão mais exigente do nosso corpo. O cérebro. Embora represente apenas cerca de 2% do nosso peso, o cérebro consome aproximadamente 20% de toda a energia que produzimos. É um órgão incrivelmente caro de manter. Para crescer, precisava de combustível. E cozinhar pode ter fornecido exatamente esse combustível. Com mais energia disponível, o cérebro foi aumentando de tamanho ao longo de milhares de gerações. Mais neurônios. Mais capacidade para resolver problemas. Mais memória. Mais criatividade. É claro que cozinhar não foi o único fator da evolução humana. Mas muitos investigadores acreditam que controlar o fogo foi um dos momentos decisivos da nossa história. E não mudou apenas o cérebro. Mudou também o nosso corpo. Os nossos dentes tornaram-se menores. Os maxilares perderam força. O intestino ficou mais curto. Já não precisávamos de passar horas a mastigar nem de um sistema digestivo tão grande para sobreviver. Foi como trocar um motor enorme e pouco eficiente por um muito mais moderno. Tudo porque alguém decidiu aproximar comida do fogo. Mas talvez a maior mudança nem tenha acontecido dentro do nosso corpo. Aconteceu à nossa volta, porque, pela primeira vez, os seres humanos deixaram de apenas sobreviver. Começaram a viver juntos de uma forma completamente diferente. E foi à volta das chamas que a humanidade pode ter começado a construir aquilo que hoje chamamos de civilização. Imagina a cena. O sol desaparece no horizonte. A temperatura começa a cair. Ao longe, ouvem-se os sons de predadores. Mas no meio da escuridão, existe um pequeno círculo de luz. Pela primeira vez na história, um grupo de humanos não precisa de procurar abrigo assim que anoitece. Eles permanecem acordados. Sentam-se à volta do fogo. Partilham comida. Observam as chamas. Esperam pela manhã. Parece um detalhe insignificante. Mas esse momento pode ter mudado tudo. Porque o fogo não servia apenas para cozinhar. Afastava animais perigosos. Aquecia durante o inverno. Permitia explorar regiões mais frias do planeta. E dava algo que nenhuma outra espécie possuía: tempo. Tempo para ensinar. Para aprender. Para observar. Para comunicar. Muitos investigadores acreditam que essas horas passadas à volta da fogueira ajudaram a fortalecer os laços sociais e a transmitir conhecimento entre gerações. Antes disso, boa parte do dia era ocupada procurando alimento ou mastigando comida. Depois do fogo, surgiu tempo para muito mais. É impossível saber exatamente como aconteceu. Não sabemos quem foi a primeira refeição. Nem sequer sabemos se foi um homem, uma mulher ou uma criança. Talvez tenha sido apenas um pedaço de carne esquecido perto das brasas. Talvez tenha sido um animal encontrado depois de um incêndio. Ou talvez alguém tenha decidido experimentar algo completamente novo. Nunca vamos descobrir, mas sabemos o resultado. Hoje, praticamente tudo o que comemos passa pelo fogo. Carnes, legumes, pão, massas, bolos. Receitas que fazem parte da nossa vida existem porque, há centenas de milhares de anos, alguém teve curiosidade suficiente para experimentar. E talvez a maior invenção da humanidade não tenha sido a roda, nem a escrita, nem a eletricidade. Talvez tenha sido muito mais simples: a decisão de aproximar comida do fogo. Porque esse pequeno gesto não mudou apenas o sabor da comida. Pode ter ajudado a moldar o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa forma de viver. E, no fundo, a transformar um grupo de primatas curiosos na espécie que hoje domina o planeta. Da próxima vez que olhar para uma fogueira ou colocar comida no fogão, lembre-se de uma coisa. Você está repetindo um gesto que começou há centenas de milhares de anos. Um gesto tão simples, que talvez tenha sido o primeiro passo para nos tornarmos humanos.